HTMX. E concordo. Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 4 de setembro de 2020, no ar ao vivo, Fiz em Exame. Terceira edição, hein? Daqui a pouco eu vou perder as contas, mas por enquanto, primeira, segunda, terceira, ainda lembro de cabeça. Hoje a gente vai conversar com o Diogo Canteiras. Se você ainda não conhece, vai conhecer uma das figuras mais simpáticas e maior conhecedor do mercado de hotéis, para falar de um fundo imobiliário super tradicional, que é o HTMX, o Hotel Max Invest. Falar da situação atual, que não está fácil, né, para o setor hoteleiro, mas também contar uma história muito relevante já de um fundo imobiliário com mais de 10 anos de história, de existência para contar. Antes da gente bater esse papo com o Diogo, que está aqui, gentilmente veio até o estúdio, eu separei aquelas perguntas, tenho recebido muitas perguntas, já agradeço de antemão, é muito legal ter essa interação. E aí eu separei algumas genéricas sobre o mercado para eu mesmo responder, e também separei duas daqueles cotistas que acompanham o HTMX mesmo e querem saber mais detalhadamente do Diogo o que esperar do investimento. Vamos às perguntas, ó. Deixa o Fábio colocar aqui na tela. Isso, obrigado. Essa é a página por onde você pode enviar suas dúvidas, hein? Toda semana a gente divulga com antecedência, participe e mande as suas também. Primeira pergunta, ó. Parabéns pelo programa e pela nova fase na Exame, obrigado. Quem manda é o Paulo Arantes Júnior. Gostaria de saber se o cotista de fundo imobiliário corre o risco de ser convocado a assumir prejuízos do fundo, tendo que devolver dinheiro ao fundo. Grato. Paulo, é o seguinte, não corre esse risco. Olha que coisa sui generis que é no fundo imobiliário, né? Se fosse um fundo comum, que é regulado pela instrução CVM 555, sim, está lá na instrução dizendo que o cotista, ele deve arcar com o eventual patrimônio líquido negativo do fundo. Mas um fundo imobiliário tem regulamentação própria, e não só da CVM, tem regulamentação também por lei. E aí eu vou pedir para o Fábio colocar novamente o slide na tela. Olha o que diz a Lei 8668 de 1993, que criou os fundos imobiliários. No artigo 13, fala lá, ó, titular das cotas do Fundo de Investimento Imobiliário. A primeira fala o que não pode fazer, né, não pode exercer qualquer direito real sobre o imóvel, empreendimentos e tal. E olha, no segundo item, não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto à obrigação de pagamento do valor integral das cotas subscritas. Saindo do juridiquês e vindo para o bom português,
A sua responsabilidade é pagar pela cota que você comprou, seja numa oferta pública, que aí é esse termo integralização, é quando num IPO você compra, tem que pagar, seja no mercado secundário, se comprar em bolsa 2 dias depois tem que pagar. E a sua responsabilidade fica por aí, pelo valor que você pagou e integralizou as suas cotas. Então, no caso do fundo imobiliário, na eventualidade de ficar com patrimônio líquido negativo, que é muito pouco provável num fundo imobiliário, ainda assim o cotista não seria chamado a obrigatoriamente aportar mais recursos. Vamos pensar, se isso aconteceu, o fundo imobiliário está lá com dívidas, ele não precisa estar com patrimônio líquido negativo. Tem dívidas e não tem geração de caixa, o que o administrador vai fazer? Uma das possibilidades é uma emissão de cotas, mas isso não significa que o atual cotista vai ser obrigado a aportar esse dinheiro. Ele pode se recusar, e aí outros cotistas vão comprar, ele vai ser diluído, mas não obrigado a aportar o dinheiro, certo? Sempre importante tirar essas dúvidas. Mais algumas aqui, ó. Investir em fundo de fundo não é pagar taxa dobrada de administração? Quem mandou é o Milton G. Milton, o gestor de fundo, sim, vai cobrar sua taxa de administração, sua taxa de gestão, e vai investir em outros fundos que, por sua vez, também vão cobrar. Então, tem 2 taxas de administração? Tem uma que você paga para o fundo de fundos e, indiretamente, a dos outros fundos que ele investe. Agora, o que você precisa pesar aí, né, analisar nessa situação, é que você está pagando para o gestor do fundo de fundos tomar decisões por você, acompanhar o mercado por você, movimentar essa carteira por você, e esse é um serviço que merece ser remunerado, desde que te entregue resultados, e esse resultado a gente enxerga sempre assim, de uma maneira muito simplista, o resultado é valorizou ou desvalorizou, mas vai mais do que isso, tá certo? É a gestão, é o cuidado com o seu patrimônio. Isso tem que ser remunerado, evidentemente tem que ser remunerado. Então existe taxa de administração nos 2 âmbitos. Agora, o contrário, se você não quer fazer isso via FOF, então você vai ter que estudar, você vai ter que analisar, você vai ter que acompanhar e movimentar a sua carteira. Vai economizar uma taxa de administração? Vai. Agora, no outro caso, você vai pagar, vai remunerar por um serviço que tende a te gerar valor, certo? Uma outra pergunta, é possível investir em fundos imobiliários, em FIIs, mesmo tendo perfil conservador? Essa quem mandou foi a Priscila Carvalho Silva Brum Gomes. Priscila, vou dividir sua resposta em 2. Do ponto de vista prático, sim, é possível. Eu, particularmente, considero o fundo imobiliário o coringa do portfólio. Ele cabe em qualquer portfólio, mesmo de quem tem perfil conservador. E aí eu vou te fazer uma brincadeira, uma provocação. Para você entender, estou entendendo que você é conservadora. Pensa o seguinte, você dormiria tranquila se investisse num imóvel para alugar? Então, pega o seu dinheiro, compra um imóvel, um apartamento ou uma salinha comercial para pôr um inquilino lá e receber aquela renda. Se isso te deixaria tranquila, então você deveria ficar ainda mais tranquila investindo em fundo imobiliário, porque você vai ter menos risco, mais transparência, mais liquidez e muito provavelmente uma rentabilidade maior do que investindo diretamente no imóvel, certo? Então, do ponto de vista prático, sim. Agora, sendo conservadora, você não vai colocar todo o seu dinheiro em fundo imobiliário. Você vai ter um pouquinho de fundo imobiliário no seu portfólio. Vamos para a parte operacional, eu diria até uma parte burocrática. A CVM obriga que o profissional da área, o distribuidor, ele só pode oferecer para os seus clientes produtos de investimento que sejam aderentes ao perfil do investidor. E aí, a CVM não fala o que é conservador, o que é moderado, o que é arrojado. Cada corretora é livre para fazer essa classificação. Então pode ser que pela sua corretora, o compliance resolveu que fundo imobiliário não é aderente ao perfil conservador. E aí você tenta comprar e não consegue. Entende? A parte operacional da coisa. Como que você resolve isso? Então, se você entendeu a provocação que eu te fiz antes e quer investir em fundo imobiliário, mesmo sendo conservadora, vá ao cadastro da sua corretora, altere o perfil para moderado ou para arrojado, provavelmente moderado vai ser mais aderente ao que você me parece ser, e aí você vai conseguir fazer o seu investimento, comprar suas cotas de fundo imobiliário, certo? Mais uma pergunta aqui, ó. Qual o valor inicial para começar a investir em fundos imobiliários? Quem mandou foi o Marco Soares, mas a verdade é que toda semana chega uma pergunta dessa e pode continuar mandando, a gente vai responder. E aqui eu preparei o seguinte, Marco, o valor mínimo é o de uma única cota. Os fundos são negociados na bolsa
E aí, olha na sua tela, ó. Essa é uma janelinha de negociação chamada livro de ofertas, ou book de ofertas em algumas corretoras, e aqui tem o HTMX11. Por que eu pus o HTMX? Porque é um fundo que o Diogo Canteiras é consultor e hoje você vai conhecer muito bem esse fundo. Não tem nenhuma recomendação de investimento aqui, o efeito é didático. Então você vai notar que tem duas filas, em azul tem a fila de compradores, e em vermelho tem a fila de vendedores. E olha lá, a primeira oferta de compra, tem alguém comprando 5 cotas a R$125. E do outro lado tem alguém vendendo uma única cota a R$125,85. Então, digamos que depois do programa, conhecendo o fundo, conhecendo o Diogo, você resolveu que quer investir no HTMX. Qual seria o valor mínimo? Uma cota, R$125,85. Agora, é bem possível que quando você for fazer isso, e essa janelinha você vai encontrar no home broker da sua corretora, já não seja esse preço, vai ser um pouquinho mais, vai ser um pouquinho menos. É negociado em bolsa, os preços vão flutuando a cada negócio. Mas o valor mínimo é uma cota e cada fundo vai ter um preço. Tem fundo que está 125, tem fundo que está R$200, tem fundo que é menos de R$100, e isso não diz nada se o fundo está barato ou está caro, hein? É só o valor de face dele. Comprar é muito fácil, mas antes de comprar, conheça o fundo, entenda a proposta daquele fundo, e aí tome uma decisão de investimento consciente. Tem mais uma. Aliás, tem duas. Me empolguei nas perguntas aqui. Arthur, poderia esclarecer uns pontos sobre o que está acontecendo com FVBI11? Após a venda do edifício Faria Lima, as ações estão congeladas na Bolsa? Por quê? Muito obrigado, e quem manda é o Alexander da Silva Andrade. É o seguinte, Alexander, como você já notou, o único ativo do fundo foi vendido. Hoje a gente vai falar com o Diogo que vende ativos do fundo dele, mas ele ainda tem vários lá dentro. No caso do FVBI11, só tinha um ativo e ele foi totalmente vendido. E o que vai acontecer com o fundo agora? O administrador, em conjunto com os cotistas, resolveu acabar com o fundo, liquidar o fundo. Então ele divulga isso num fato relevante. Olha aí a tela, pode mostrar, Fábio, por favor. Isso é um fato relevante, o BTG Pactual administrador, ele divulga esse fato relevante, e eu sublinhei ali lá no fim, depois de todo o juridiquês, ó, aqui ele está falando da venda do imóvel e com a subsequente dissolução e liquidação do fundo. Então esse fundo vai deixar de existir. Segue no fato relevante mais essa informação. As negociações do fundo estarão suspensas a partir do pregão do dia 24 de agosto de 2020 e não mais serão negociadas pelos cotistas. Então realmente não tem mais negociação, o ativo foi vendido, tudo que o fundo tem de patrimônio agora é dinheiro e esse dinheiro vai ser distribuído aos cotistas. O lucro em forma de rendimento, o principal do capital em forma de amortização. Ninguém vai ter prejuízo obrigatoriamente por causa dessa operação, nada disso. O que era tijolo virou dinheiro e agora vai ser entregue ao cotista. Cada um comprou por um preço diferente, o que vai receber, cada cotista vai ser o mesmo valor, mas cada um pagou um preço diferente. Então alguns vão auferir lucro, uns mais do que outros e alguns prejuízo. Mas aí é uma situação individual, certo? E a última pergunta, que eu estou aqui querendo bater papo já com o Diogo, a Rayane Almeida Silva perguntou o seguinte, ó, por que investir em FI seria uma alternativa para quem está formando a sua reserva de emergência? É o seguinte, Rayane, investir em FI não é uma alternativa para quem está formando a sua reserva de emergência. Dá uma olhada nos dois gráficos e me ajuda a responder. O primeiro gráfico que está em verde e que, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então reúne aí vários fundos imobiliários, é a média do movimento deles. O segundo gráfico é do Tesouro Selic, que é um título de renda fixa pós-fixado. Aonde você acha que deveria estar a sua reserva de emergência? Em um ativo em que a volatilidade é mais alta, tem hora que valoriza, tem hora que desvaloriza, ou num ativo, ó, que ele sempre valoriza. Às vezes ele valoriza mais rápido, às vezes valoriza mais devagar. Mas você vai notar nesse gráfico azul que não tem desvalorização aí. Percebe aonde vai a reserva de emergência? Você vai investir em fundo imobiliário depois que formar a sua reserva de emergência. Então não invista em FII a sua reserva de emergência, invista em renda fixa pós-fixada, Tesouro Selic, fundos DI sem taxa de administração, CDBs de bancos, sempre pós-fixados. É aí que vai a reserva de emergência. Depois você começa a investir em fundo imobiliário, certo? Chega de perguntas para mim, daqui a pouco eu vou fazer perguntas do público para o Diogo, e eu tenho várias. Diogo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, prazer recebê-lo no Fiz em Exame. Imagina.
Imagina, Arthur, eu que agradeço o convite. Eu acho, bom, primeiro que é sempre um prazer grande estar aqui com você, mas neste momento especificamente, além de ser um prazer, eu acho que é um dever, né? Porque verdade. nós estamos com uma situação complicada no mercado, uma situação complicada no nosso fundo, no fundo do Hotel Max Invest, por conta do mercado, e é um excelente momento e é o melhor veículo que existe para a gente mostrar para o mercado o que está acontecendo, apresentar para o mercado o que está acontecendo e mostrar quais são as perspectivas do fundo. Então, muito obrigado pela oportunidade de fazer isso. Imagina, o mercado de fundo imobiliário, na minha opinião, é exemplo de transparência para a indústria financeira. E esse é o momento de ser transparente e vir aqui. E a gente vai, hoje, contar essa história mais ou menos de trás para frente. De trás para frente não porque ela não terminou, mas do momento atual para depois a gente começar lá atrás. O momento é complicadíssimo. Sim. O HTMX reportou um prejuízo. Acho que isso nunca tinha acontecido na história. Não. E são mais de 10 anos de fundo imobiliário. O fundo começou em 2007, nós estamos com 13 anos de fundo imobiliário. Tá? É um fundo já que tem uma história, e uma história muito boa. Sim. Né? E para entender um pouquinho o que está acontecendo com esse prejuízo, eu acho que vale a pena a gente mostrar o primeiro gráfico que eu trouxe, tá? Que é o gráfico que mostra o impacto da pandemia no mercado hoteleiro do Brasil. Tá? É o segundo slide que está aí. Só um pouco. Pronto. Obrigado, Fábio. Tá? Quando você dá uma olhada nesse slide, esse slide é um slide que eu trouxe de um estudo que a Hotel Invest, a nossa empresa, fez. Epa, desculpe. Sobre a perspectiva de recuperação do mercado hoteleiro de negócios de hotéis de cidade. E especificamente os dados que estão aqui são dados de São Paulo, do hotel mid-market, dos hotéis mid-market, ou seja, é exatamente o nicho do Hotel Max Invest. Certo. Os produtos do Hotel Max Invest se enquadram perfeitamente aqui. Que são os flats com uma diária que custa R$200, mais ou menos assim. Exatamente. São flats. No Max Invest nós temos desde hotéis super econômicos, tipo os Vivis Budget, hotéis econômicos, hotéis mid-market e hotéis upper mid-market. Mas este gráfico responde bem por uma média do que está acontecendo com o Hotel Max Invest. E é interessante porque quando você dá uma olhada nesse gráfico, tá? Esse gráfico, quando nós fizemos, nós soltamos esse estudo no final de maio, tá? Tentando mostrar o que seria a perspectiva de recuperação do mercado para os próximos meses. E a gente fez 3 cenários, tá? Um cenário mais otimista em verde, tá? Um cenário que nós consideramos realista em azul, e um cenário mais pessimista, que é a coluna que está em cinza. Tá? Infelizmente, o cenário que se confirmou contra a nossa previsão, porque a gente achava que o cenário realista era bem calibrado, o cenário que se confirmou foi o cenário pessimista e está sendo até um pouco pior do que o cenário pessimista. Tá? O que aconteceu com a hotelaria? Quer dizer, nós vínhamos muito bem no ano de 2020, janeiro foi um mês muito bom, fevereiro foi um mês excelente, março tinha tudo para ser um mês espetacular, só que no meio do mês começou a pandemia. A partir de abril, os hotéis tiveram que fechar, tá? E ficaram fechados abril, maio, junho, julho começaram a abrir alguns, agosto, alguns mais, e o mercado já está praticamente todo aberto em setembro. Tá? E quando fechou, não foi que nem shopping, que ficou aberto a parte essencial e tal, o hotel fechou, 100%. Fechou 100%, e fechou por uma razão, não é que houve uma legislação como no shopping, que impedia que os hotéis funcionassem. Não, deixou de haver demanda. Tá? Então, os hotéis fecharam por total falta de demanda. Então, você fechou o hotel sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, sem saber quanto tempo iria durar esta falta de demanda. Tá? E o que acabou acontecendo com a gente é que até agora, tá, nós ainda temos uma ocupação, agosto fechou com uma ocupação média de São Paulo de 9%. Tá? Isso significa, tá, abril, maio, junho, julho, agosto, de perda operacional. 9%. Tá? 9% não dá. O break-even, tá, para um hotel deixar de perder dinheiro
é 30 e poucos por cento, 30, 33%. Se você controla bem os custos, se você arrocha bem as despesas, renegocia contratos, etc., etc., você consegue com 30 e poucos por cento, você consegue, digamos, pagar as despesas. Isto, tá, este nível de ocupação, nós devemos atingir em novembro, tá? Isto significa que em novembro nós devemos parar de perder dinheiro, tá? Até novembro a gente continua perdendo dinheiro, tá? Isso é a situação do mercado. Que custos são esses, Diogo? São os funcionários, o condomínio? Na verdade, quando você tem um hotel, você tem os funcionários, evidentemente uma boa parte a gente mandou embora, tá? Teve que dispensar, infelizmente, tá? Mas uma parte você tem que ficar com aquilo, porque, com aqueles funcionários, porque você vai ter que reabrir o hotel, tá? Você tem custos de energia, que muitas vezes são contratados da concessionária, você tem custos de água, você tem IPTU para pagar, o IPTU é pesado, tá? A gente pensou que iria haver um waiver do IPTU em São Paulo, não houve waiver, tá? O IPTU teve que ser pago, tá? Então, todas essas despesas para manter o hotel stand-by, tá? Você tem custos de segurança, e são custos relativamente altos. É interessante porque a gente fazia uma conta do que valia mais a pena, manter o hotel aberto ou manter ele fechado, tá? E a nossa conclusão é que se nós tivermos uma ocupação de 5%, 6%, já vale a pena ter ele aberto. Você perde menos dinheiro do que ele 100% fechado, tá? Porque alguma receita você tem e compensa, tá? Mas para você deixar de perder dinheiro, mais 30 e poucos por cento, que só deve acontecer, como o gráfico mostrava, só deve acontecer em novembro, tá? Então, a realidade com a qual a gente se defronta hoje, tá, é esta. O mercado, tá, não estou falando só do Max Invest, o mercado deve perder dinheiro nos hotéis este ano praticamente inteiro, tá? E o ano que vem, tá, vamos lá, o mercado perde dinheiro, e da onde vem o dinheiro que ele perde? Tá? A grande maioria dos condotéis está fazendo chamada de capital. Sim. Tá? Então, a grande maioria dos condotéis está telefonando para os proprietários falando, olha... Quer dizer, aquela pessoa que comprou uma fração ideal de um condotel, como se fazia antigamente, quando falava que era flat e tal, aquele que comprou uma fração ideal, esperando ter uma receita mensal, na verdade ele está tendo que colocar dinheiro todo mês. Exatamente. O cotista do HTMX, não. O cotista do HTMX, não, tá? Isto a gente teve, de certa maneira, uma sorte, tá? Dizer que eu me planejei para isto seria excesso de ufanismo, não. Tá? Nós tivemos uma sorte. A primeira sorte é que 1/3 dos ativos do HTMX, ele é gerido pela Cor, sob contrato de arrendamento variável, tá? Então, qualquer prejuízo operacional que existe, a Cor assume e depois se ressarce, mas num primeiro momento ela assume, tá? Então, este 1/3 dos ativos a gente não precisou se preocupar. Depois, vários outros hotéis tinham bons fundos de reserva, tá? Que eram fundos de reserva para renovação, esse tipo de coisa, mas que neste momento foram usados para cobrir os prejuízos dos hotéis, tá? E terceiro, nós tínhamos dentro do fundo Max Invest uma reserva muito grande, que era uma reserva que nós tínhamos feito para aproveitar oportunidades de investimento, tá? Para usar oportunisticamente, caso surgissem boas oportunidades de investimento. E era um volume relativamente bom, eram 5 milhões de reserva, tá? Que estão sendo mais do que suficientes para pagar os aportes que nós temos que fazer nos hotéis. Então, nós estamos tendo que fazer aporte nos hotéis, sim. Estamos tendo que fazer poucos aportes. Na verdade, a nossa previsão total, tá, até o final da pandemia, é que a gente não tenha que aportar nos hotéis mais do que R$800 mil, o que significa mais ou menos 0,5% do patrimônio do fundo de aportes. Tá? E dessa liquidez, desse dinheiro que tinha de reserva para outras oportunidades, a sua previsão é que até novembro é prejuízo. Até novembro é prejuízo. Mas tem caixa no fundo para aguentar até novembro tranquilamente. Tem caixa no fundo para aguentar até novembro. Na verdade, são esses números que eu falei. Quer dizer, a gente prevê que até novembro a gente tenha que fazer de aporte no máximo R$800 mil, certo. Tá? E tem 5 milhões reservado lá para fazer isso. Em dinheiro. Tá?
Então, estamos numa posição muito tranquila, não temos nenhuma emergência de caixa. O impacto para o cotista foi deixar de receber aquele rendimento mensal, né? E, eventualmente, as cotas desvalorizaram, claro, numa situação dessa. Mas novos aportes não, e, pelo jeito, não tem nenhuma perspectiva de ter necessidade de fazer uma nova emissão para o fundo. Não por necessidade, né? Então, vamos falar da nova emissão, tá? Primeiro, deixa eu terminar de dar as más notícias. Tá bom, isso aí. O final das más notícias é o seguinte, quer dizer, a gente tem tido prejuízo este ano inteiro, tá? E este prejuízo está saindo dos fundos de reserva, está saindo dos empréstimos que a Cor está fazendo para os empreendimentos, etc. Tá? Isso tem que ser repago, tá? Então, o dinheiro que vai começar a ser gerado no início do ano que vem, provavelmente vai ter que ser usado para repagar isso e para refazer esses fundos. Tá? Então, nós devemos ficar sem distribuir neste fundo até o meio do ano, pelo menos. O Max Invest só deve voltar a distribuir no segundo semestre. Mesmo voltando a ter lucro, esse lucro... Mesmo os apartamentos voltando a gerar... Não é o fundo que vai ter lucro, né? Os hotéis vão ter lucro, mas o fundo não, porque ele vai ter obrigações a cumprir. Exatamente. Tá? Os hotéis começam a distribuir resultado, mas esse resultado vai para repagar aquilo que a gente teve que acumular de prejuízo, que gerar para acumular o prejuízo. Tá? E agora vamos falar um pouquinho da emissão, quer dizer que a emissão é uma teoria, por enquanto, né? Mas vamos lembrar de qual é a tese de investimento do Max Invest, tá? Porque a tese de investimento do Max Invest, quer dizer, qual é o fundamento do Max Invest? O Max Invest é um fundo que foi criado para aproveitar uma perspectiva de recuperação de mercado, tá? Então, a ideia era, vamos comprar em 2007, quando nós fizemos o fundo, vamos comprar uma porção de ativos baratos, tá? Esperar o mercado recuperar, vender caro e pronto. Fazer. Eu vou te falar que eu sei de cabeça, em 2007 a ocupação média em São Paulo era 26%. Chegou a isso. Por que eu sei de cabeça? Porque quem já foi meu aluno, quem já teve aula de fundo imobiliário comigo, já viu a história do Hotel Max Invest, que eu conto todas as vezes, todas as vezes, que eu acho um grande exemplo de como o veículo fundo imobiliário foi bem utilizado para fazer investimentos, juntando alguém muito especializado da área, juntando pessoas especializadas do mercado financeiro, né? E essa história, talvez você nem se lembre, mas essa história, eu estava no mestrado e eu tinha que fazer um trabalho para o meu professor de administração que queria um relato de caso. Aí eu comentei do Max Invest e ele falou, olha, se você conseguir os dados primários, você pode fazer. Eu mandei um e-mail para o Hotel Invest. E aí recebi um telefonema, o Diogo vai te receber tal dia, tal hora. E aí você me serviu um café e a gente ficou 2 horas lá, você contando toda a história do Max Invest. Eu gravei isso para poder relatar e entregar para o meu professor. Bom, tirei 10 no meu trabalho e isso virou um estudo de caso para mostrar sempre para os meus alunos. Então eu tenho de cabeça, quando foi criado o Hotel Max Invest, a ocupação em São Paulo era 26% e era muito baixa. E agora você está me falando 9%. Então é um negócio realmente sem precedentes. Né? Não, o que nós temos, o período que nós estamos atravessando agora é o pior período da hotelaria mundial da história. Tá? Então nunca houve nada parecido. Tá? Mas voltando à história da tese de investimento do Max Invest, o Max Invest foi feito para isso, para aproveitar esta perspectiva de valorização que os hotéis tinham. Então você compra o hotel no momento em que ele está barato, tá? E quando é que ele está barato? Tá? Ele está barato quando todo mundo, na crise, quando todo mundo se desiludiu do hotel, tá? Que era em 2007. Em 2007 nós tivemos uma super oferta de hotéis, nós tivemos uma crise de super oferta, tá? A demanda ia bem, mas você tinha oferta demais de apartamento, tá? E os apartamentos não rendiam, você tinha que aportar capital para cobrir prejuízo operacional, etc, etc. E as pessoas falavam, não quero mais isso aqui. E vendiam por qualquer dinheiro, tá? Isso aconteceu em 2007, que foi quando nós montamos o fundo, tá? E é interessante porque em 2010, 2011, nós já vendemos mais de metade desses apartamentos que nós compramos em 2007, nós vendemos mais de metade pelo triplo do valor que nós compramos, tá? Este mesmo fenômeno a gente fez de novo em 2016, tá? Porque em 2016 nós estávamos no meio da crise do governo Dilma, tá?
nós tivemos outra vez uma crise de demanda, tá? Então nós tivemos uma demanda hoteleira caindo vertiginosamente, e os hotéis caindo de rentabilidade, etc, etc. E outra vez você teve gente desiludida com a hotelaria, precisando de liquidez, tá? E de repente a gente teve a oportunidade de fazer mais uma compra, tá? Para trazer para dentro do fundo a um bom valor e se alavancar outra vez em termos de rentabilidade. Então, o fundo Maxinvest, ele distribui para os cotistas 2 tipos de dinheiros, né? Distribui a receita operacional dos hotéis, o resultado operacional dos hotéis, mas distribui também o ganho de capital que a gente tem quando vende essas unidades. Neste momento agora, tá, estamos num momento de crise, tá? Se a gente acredita, tá, que a gente tem que comprar na baixa e vender na alta, tá? E que o momento de crise é o momento em que está baixa, em princípio, esta é a hora de analisar aquisições. Exatamente. Tá? Então, no momento, nós estamos analisando aquisições, sim. Então, eu vou aproveitar esse momento da conversa para fazer 2 perguntas do público. Ó. No atual momento do fundo, essa quem mandou foi o Eduardo, no atual momento do fundo, a única opção de gerar renda mensal consistente e de valor ao cotista parecido ao histórico de rendimento é por meio da venda de ativos? Acho que você acabou de responder, de que não é hora de vender ativo. É exatamente isso que eu ia responder. Quer dizer, a gente poderia vender ativos, tá, para gerar renda, até porque mesmo no patamar atual de valor que os ativos estão no mercado, a gente ainda tem ativos que nós compramos tão barato que a gente ainda teria um lucro, um ganho de capital substancial, então poderia fazer isso, mas não é hora de vender ativo, tá? Então, o melhor interesse do cotista do fundo é que a gente não venda ativos agora, tá? E espere um pouquinho até a renda operacional dos hotéis voltarem para a gente continuar distribuindo renda operacional no fundo. Ou seja, então mesmo quando voltar a ter resultado, ainda o cotista não deve esperar renda, porque a pergunta foi bem pertinente, quer dizer, para ter renda teria que vender ativo, mas não está no radar da gestão fazer venda agora. Pelo contrário, está dando vontade de comprar de novo. Né? E aí vem a segunda pergunta, que fica totalmente linkada com essa primeira. O Frederico Tim escreveu: professor, parabéns pelo programa, obrigado, Frederico. Gostaria de saber como a pandemia alterou os planos de encerramento do HTMX e com qual horizonte de prazo o fundo tem trabalhado atualmente. Então, o Frederico nota claramente que conhece bem a história e a tese do fundo, e esse foi um fundo que, quando você criou lá em 2006, a ideia já era ter vendido todos os imóveis e encerrado o fundo, né? Antes mesmo dessa segunda rodada. E aí, você foi lá na segunda rodada, comprou mais ativos, continuava com a ideia de encerrar o fundo, mas o mercado não está deixando você encerrar o fundo, né? É realmente complicado. Eu acho que eu vou responder a pergunta do Frederico usando o segundo gráfico que eu trouxe, tá? Tá lá. Tá? Nesse segundo gráfico, tá? Eu acho que ele é bom para responder a pergunta do Frederico. Quando você dá uma olhada no início do gráfico, ele começa em 2013, tá? O mercado sobe de rendimento até 2014. Em 2014, a gente começa a ter a crise do governo Dilma, tá? E daí o rendimento cai até 2016. Quer dizer, nós tínhamos, em 2014, nós chegávamos a ter um rendimento médio anual por unidade no Maxinvest de R$30 mil. Isso chegou a cair a 15, tá? No meio do governo Dilma, tá? Depois, tá? O mercado começou a recuperar. Em 17 começou a recuperar um pouquinho. Em 18, o processo de recuperação começou realmente a ganhar um pouquinho mais de tração. E em 19, nós já estávamos em franca recuperação, mas era o comecinho da recuperação. E daí em 20 nós temos a pandemia, tá? E na pandemia a gente tem uma queda brutal de renda, que esse gráfico só não vai a zero porque os primeiros 2 meses a gente teve rendimento, tá? Mas o que acontece lá para frente, tá? Bom, lá para frente, o mesmo processo de recuperação de mercado que nós vínhamos atravessando no passado deve continuar, tá? Então nós temos, logo em seguida, 2021 começa a recuperar um pouquinho o ano, depois em 22, 23, você já está mais ou menos no mesmo nível de rentabilidade que nós tínhamos em 19, e daí para frente deve continuar o processo de recuperação,
que deve ser muito semelhante ao que a gente previa antes do Covid, certo. Só que com um delay, tá? Então, este mesmo delay, tá? E por isso eu queria usar esse gráfico para responder a pergunta do Frederico, este mesmo delay provavelmente é o delay que a gente deve aplicar na perspectiva de encerramento do curso, se nós do fundo. Se a gente estava pensando em encerrar o fundo em 16, 17, tá? Provavelmente nós temos agora um delay de 2, 3 anos no processo de recuperação, e nós devemos encerrar isto 19, 20, 3 anos mais para frente. Então deve haver uma postergação na perspectiva de encerramento. Mesmo se vier mais uma emissão de cotas para comprar mais unidades agora, você acha que em 3 anos o patrimônio estaria todo vendido e o fundo zerado? Provavelmente sim. Digamos, a perspectiva de uma nova emissão, a perspectiva de uma aquisição grande, tá? Ela existe, tá? E nós temos algumas coisas em análise, ainda não tem nada fechado, tá? E eventualmente pode alterar isso, tá? Se você pegar alguma coisa ainda menos madura, tal, pode alterar a perspectiva de encerramento do fundo. Por enquanto, isso tem um futurível. Sim, mas uma coisa que me chamou a atenção, Diogo, por mais que você sempre fala em encerrar o fundo, essa é a tese, eu acho que um dia você vai entregar essa tese. Mas muito antes de saber que vinha essa crise, como você disse, você estava fazendo uma reservinha lá para procurar oportunidades. Sim. O mercado estava num momento de alta. Sim. Então, você estava antevendo um aumento de oferta, o problema foi uma queda brusca da demanda. Você estava prevendo um aumento de oferta e uma queda de preço das unidades hoteleiras, por que você estava fazendo reserva para buscar oportunidade? Não, eu estava fazendo exatamente porque não se via grandes ofertas novas no mercado. Tá? Quando você pega o mercado de São Paulo, tá? A quantidade de hotéis novos que tem em construção é praticamente irrelevante frente às unidades hoteleiras que nós temos. Hoje nós temos um mercado que tem 44, 45 mil apartamentos de hotel, tá? E se você pega todos os hotéis que estão em construção em São Paulo, tá? Não dá 5, 6 mil quartos, é muito pouca coisa, sendo que uma parte substancial desses hotéis, isso é uma coisa interessante, são hotéis de luxo, tá? Certo. Então você tem o Novo Fasano, o W, você tem alguns hotéis de luxo, Rosewood, então o Rosewood praticamente já pronto. Esses hotéis de luxo, eles acabam até sendo bons para o mercado, porque eles dão uma nova referência de diária, tá? Então, isto tende a ser bom para o resto dos empreendimentos do mercado. Mas, em termos de volume, principalmente no mercado mid-market econômico, tem pouquíssima coisa em produção. Então, exatamente porque tem pouquíssima coisa em produção, as unidades que estão aí tendem a valorizar, e por isso, se a gente encontrasse alguma coisa barata para comprar, a gente compraria. Nós chegamos a ter uma oferta aprovada na véspera da pandemia, tá? Na véspera, estou falando, no dia 6 de março, tá? Eu sei porque era meu aniversário, tá? No dia 6 de março nós tivemos uma assembleia para aprovar a aquisição de um empreendimento que era excelente, tá? Que era o Ibis Congonhas, as unidades do Ibis Congonhas, que era um excepcional empreendimento em frente ao aeroporto de Congonhas, tal, não sei o quê, que nós chegamos a aprovar na véspera da pandemia. Não conseguimos exercer, porque daí a cota caiu, etc., e daí não fez mais sentido finalizar essa transação. Mas nós tivemos quase com isso pronto. Tá? Também, de certa maneira, tivemos sorte, porque esse ativo, se nós tivéssemos comprado naquele momento, nós teríamos comprado num ponto de alta de valor. E os preços cairiam. Quando eu falo que eu uso o HTMX em sala de aula, é por vários motivos. Pelo bom, pela história toda de sucesso que esse fundo tem, e pelo exemplo ruim, que é o quanto de investidor que comprou sem saber o que estava comprando, não é verdade? Um fundo que nasceu com uma tese para fazer sucesso, foi entregue a tese, né, deu resultado, mas muita gente que comprou no meio do caminho na bolsa sem saber o que estava comprando, e com base na distribuição de rendimento, e às vezes até achando que a amortização era renda também, perdeu bastante dinheiro, não é verdade? Conta um pouco dessa história, eu sei que até em assembleia você ficou com vontade de falar para as pessoas, presta atenção, o fundo é bom, mas o preço está caro. Conta essa história para mim, por favor. Não, isso aconteceu muito. Quer dizer,
porque teve principalmente naquele momento, 2011, 2010, 2011 e um pouquinho de 2012, foi quando nós vendemos uma boa parte dos ativos que nós tínhamos comprado em 2007. Tá? E daí nós tivemos um ganho de capital muito grande. Tá? E esse ganho de capital, evidentemente, foi distribuído para os cotistas. Sim. E foi distribuído... a gente toma cuidado, evidentemente... Tá tudo reportado, está tudo no relatório. Reporta isso de uma maneira absolutamente clara. O que é ganho de capital, o que é rendimento operacional, o que é amortização da cota, tá? Mas nem todo mundo tem o cuidado de ver, de distinguir Sim. essas coisas. E quando ele fala, peraí, mas essa cota está distribuindo R$4 por mês por cota, isso aqui tem que valer um monte de dinheiro. E daí o preço dispara, tá? E quando o preço dispara, tá? Tem gente, a cota do Max Invest chegou a R$400. Naquela época, 2012, 2013. Exatamente, chegou a R$400. E é interessante, porque a R$400 não fazia nenhum sentido comprar a cota do fundo, tá? Mas teve gente que comprou, tá? E depois perguntou, pô, mas será que vai chegar outra vez nesse valor? Não deve chegar mais nesse valor, infelizmente. Agora, ao contrário, né? Você tem um valor patrimonial, hoje está em R$150, tá? A cota tende a ficar um pouquinho acima disso, não no momento, né? No momento ela está um pouco abaixo, 120, 125, você acabou de mostrar, tá? Mas então a gente deve ter, a voltar aos 400, simplesmente não está no radar, não existe essa possibilidade. É que tá, a possibilidade sempre existe, porque da mesma maneira que não deveria ter valido R$400 em 2013, pode voltar a valer. Agora, fundamento para isso é que não havia, Exatamente. E provavelmente não vai existir no futuro. Exatamente. Mas o mercado tem dessas coisas. Então, quando pergunta se o mercado é eficiente, não é, mas ele é soberano. Enquanto estava 400, era 400 que valia, certo? Hoje vale, hoje vale R$125. Mas é um exemplo muito importante de como, eu mostrei agora há pouco, olha, comprar é fácil. Vai lá, dá um clique, paga 125, comprou. Mas tem que entender o que está fazendo antes, né? Bom, voltando a falar de hotelaria, a gente já falou bastante do Max Invest, mas você é sócio da Hotel Invest, uma consultoria do mercado hoteleiro como um todo. E agora há pouco a gente estava falando, eu te contei que eu tirei férias, me hospedei em 2 hotéis e tal. Você disse que a hotelaria de lazer está indo muito bem, é verdade? É verdade. Quer dizer, muito bem, perto do que aconteceu, né? A hotelaria de lazer está sendo o primeiro segmento a recuperar forte, tá? Os hotéis de lazer hoje, principalmente os hotéis de lazer próximos às grandes capitais, próximos a São Paulo, próximos ao Rio de Janeiro, esses hotéis têm vendido todos os quartos que eles têm disponibilizados. A grande maioria deles tem disponibilizado 50%, 60% dos quartos por uma questão de protocolo de higiene, tá? Mas tudo que tem sido disponibilizado tem sido vendido e vendido a um preço bom. Então, é interessante porque o público de lazer, tá, ele é muito menos resistente a ir para um hotel do que o público corporativo. Tá? O público corporativo, quando você pensa em mandar um executivo da sua empresa viajar, você sempre fica preocupado se ele pegar o Covid e tal, que tipo de consequência isso pode ter e tal. Quando você está em casa e você está com a tua família, 3 filhos, já trancado em casa há 3 meses, quer dizer, você realmente busca uma alternativa de lazer e você fica mais permeável a... O trabalho tem alternativas. O ideal seria a pessoa ir lá e fazer a reunião pessoalmente, ou visitar pessoalmente o empreendimento falando do trabalho, seria ideal. Mas tem alternativa, faz isso via internet. Agora o lazer não tem alternativa. E as crianças precisam sair um pouco de casa, né? Então eu viajei por causa disso. Eu tenho uma filha de 7 anos e ela precisava espairar um pouquinho, que senão uma hora ia pirar, né? Você sabe que na semana que vem, eu estava comentando daquela primeira curva que eu falei, a primeira curva é de um estudo que nós fizemos sobre a perspectiva de recuperação do mercado de hotéis de cidade, dos hotéis urbanos. E nós devemos estar lançando na semana que vem, no final da semana que vem, a perspectiva de recuperação dos hotéis de lazer do Brasil. Tá? Foi um estudo assim, muito, muito profundo, que foi feito levando em consideração todos os hotéis de lazer do Brasil, uma coisa muito, muito aprofundada.
e que mostra uma perspectiva muito interessante. Primeiro, uma perspectiva de recuperação muito mais rápida do que os hotéis de cidade, e uma perspectiva de um futuro dos hotéis de lazer espetacular. Entre outras coisas, porque a gente tem uma perspectiva do aumento do público de lazer por melhoria da economia, mas principalmente porque a taxa de câmbio está tão alta que ninguém mais viaja para fora. Perfeito. Tá? Então, todo mundo viaja internamente. Então, o mercado de lazer vai ser um mercado muito, muito interessante para os próximos anos. E um pedacinho desse mercado de lazer, que é o time sharing, estava super aquecido também. Como que foi o impacto? Teve muita inadimplência, teve muita dificuldade e tem perspectiva dele voltar a melhorar junto? Olha, esse mercado é um mercado... Aliás, eu vou te pedir para explicar o que é time sharing, antes de responder, explicar para quem não sabe. Na verdade, tem dois conceitos, já que você entrou no assunto timeshare, tá? Tem dois conceitos que eu gostaria de explicar. O timeshare e o primo brasileiro do timeshare, que se chama multipropriedade. Tá? O timeshare é aquilo que se vende no mundo inteiro, que é a venda antecipada de hospedagem. Então, você vai num hotel, você está desfrutando das suas férias num hotel, por exemplo, você está no Beach Park, está curtindo lá, passear nos escorregadores do Beach Park e tal, não sei o quê, e uma bela hora você é abordado por uma pessoa e fala, está gostando de passar essa semana aqui? Você não quer passar a semana aqui pelos próximos 10 anos? Não quer comprar a semana pelos próximos 10 anos? Eu falo, bom, mas e daí você mostra quanto é que custa, tem um racional por trás disso interessante, tá? E muitas pessoas compram isso porque, no final das contas, é um bom negócio você comprar. É um bom negócio do ponto de vista do lazer. Do ponto de vista do lazer, do ponto de vista de você comparar o quanto você gastaria num hotel, quanto você gastaria comprando uma semana de timeshare, tá? A pessoa analisa e fala, puxa vida, e além de tudo eu posso trocar por outros destinos e tal, isso pode ser interessante. Isto é o timeshare, é a venda antecipada de semanas de lazer. Tem uma possibilidade que é aquilo que os americanos chamam de deeded timeshare, tá? Que em vez de você comprar uma semana por 10 anos, você compra uma semana por resto da vida. Certo? Tá? E você tem a escritura daquela semana para o resto da vida. Tá? Isto nos Estados Unidos se chama deeded timeshare e no Brasil se chama multipropriedade. A multipropriedade no Brasil, ela tem um apelo ainda maior do que o timeshare, porque tem essa vantagem de você ter a escritura no teu nome, então você recebe uma escritura daquela semana, então você é dono de parte daquele apartamento mesmo, tá? Registrado em cartório e tudo, o que dá para o comprador uma segurança muito grande, tá? Isto tem sido, assim, muito, muito bem sucedido no Brasil, e com essa perspectiva de sucesso do mercado lazer para os próximos anos, deve ser ainda mais bem sucedido, porque a venda de timeshare e a venda de multipropriedade está muito atrelada à ocupação dos hotéis de lazer. Tá? Então, está indo muito bem, tá? E daí você me fez uma pergunta, tá? Que era uma pergunta que eu tinha também, eu tinha essa dúvida. Será que o pessoal que comprou essas semanas, comprou a multipropriedade, está pagando durante a pandemia? Tá? E a informação que eu tenho dos grandes vendedores da WM, do Neto, do Rio Quente e tal, é que sim, estão pagando, o nível de inadimplência está baixíssimo. Né? Então, estão pagando sim. Tá? O que é muito bom, porque deixa esses empreendimentos com um caixa muito interessante neste momento. É uma notícia importante para o investidor de fundo imobiliário como um todo, porque da multipropriedade, muitos já foi feito de securitização. Sim. Né? E os FIIs, os fundos imobiliários de CRI high yield, compraram bastante esses CRIs da multipropriedade. Então havia uma preocupação se ia ter bastante impacto de inadimplência nisso, que ia acabar respingando no cotista do A informação que eu tenho, baixíssima inadimplência, praticamente nada. Voltando a falar do segmento, a gente tem mais 10 minutinhos, eu quero aproveitar todos os minutos com você aqui. Vai ser um prazer grande. Voltando a falar do segmento que é o segmento middle do HTMX, tendência para esse segmento, porque as coisas vão mudando, certo? E tem uma questão aí do próprio protocolo que vem depois da pandemia, os hotéis que estão reabrindo devem ter já alguns cuidados a mais, alguma automação, coisa assim, mas independente disso,
A sociedade vem mudando, o jovem tem outra pegada, outra forma de encarar a vida. O que é tendência para esse segmento? Ele vai continuar relevante e ele vai se adaptar de que maneira? Vamos tentar entender, quer dizer, o que deve acontecer com cada um desses segmentos. Tá? O segmento de hotéis de cidade, mid-market, low mid-market, budget, tal, esse mais econômico, tá? Ele está voltando, tá? Voltando aos pouquinhos, tá? Voltando de uma maneira relativamente lenta, tá? Mas está voltando, tá? E quando, no ano que vem, tá? A gente prevê que a vacina deve chegar lá para junho, julho, tá? A partir de junho, julho, você já deve ter níveis de ocupação iguais aos níveis de ocupação que você tinha antes da pandemia. Então, logo depois, um pouquinho mais para frente, tá? Outubro, novembro, já voltam níveis de ocupação anteriores aos da pandemia. E é um hotel que não é só trabalho, certo? Os grandes eventos de São Paulo, a Parada Gay, a Fórmula 1, as feiras que tem, eles também movimentam muito esse Era aí que eu queria chegar, tá? Quando você trabalha com hotéis de evento, tá? Ou hotéis que por algum motivo dependem muito dos eventos, tá? Então, quando você tem um evento como Parada Gay enche um pouquinho São Paulo inteiro, tá? Mas quando você tem eventos, ou quando tinha eventos no Parque Anhembi, tá? O Parque Anhembi enchia os hotéis do centro da cidade, tá? Hoje, quando você tem eventos no Imigrantes, no Centro de Convenções Imigrantes, tá? O Imigrantes beneficia muito os hotéis da região do aeroporto de Congonhas, tá? Os eventos, tá? Eles talvez demorem um pouquinho para atingir um patamar bom. Quer dizer, então, até o final do ano que vem, tá? A gente não deve ter um mercado de eventos muito forte. Então, os hotéis de eventos devem ser, os hotéis de eventos e os hotéis que estão ligados a eventos devem ser os últimos da fila a recuperar, tá? Então, demora um pouquinho até as pessoas se acostumarem a esta história de estar todo mundo junto no mesmo espaço, mesmo porque, tá, isto é uma coisa que para a hotelaria faz bastante diferença, a vacina, tá, a perspectiva que nós temos é que ela não tenha uma eficácia de 100%. Tá? A vacina na primeira dose, né? Vai precisar de outras doses. Deve ter 30% a 50% de eficácia de imunização. Então, demora um pouquinho até você ter certeza que está todo mundo imunizado, que você ganhou a tal imunidade de rebanho, que eu nunca soube o que era antes dessa pandemia, agora já é voz corrente, tá? Então, vai demorar um pouquinho para os eventos se normalizarem. Na hora que todo mundo se sentir seguro, tá? Evento explode. Tá? Explode porque tem uma pressão para a realização de eventos muito forte. Todo mundo quer fazer evento, mas não consegue por causa da pandemia. Então, nós temos uma restrição de pandemia que, enquanto durar, vai travar muito o evento. Depois que ela efetivamente for resolvida, você vai ter uma perspectiva de eventos muito forte. E aí isso diretamente ligado ao que se espera de perspectiva para o HTMX. Tem hotéis de evento no HTMX também? Nós temos poucos hotéis de evento, tá? Nós temos muitos hotéis budget, muitos hotéis mid-market, muitos hotéis upper mid-scale, tá? Mas não temos hotéis de luxo ou upscale dentro do fundo, tá? Nós trabalhamos muito no mercado com empreendimentos que são desde hotéis mais super econômicos até hotéis mid-market superiores, tá? Neste segmento, nós temos uma atuação, um grupo de ativos muito forte. E este grupo de ativos deve estar performando, digamos, a partir... A gente prevê, por aquele gráfico que eu tinha mostrado, respondendo à pergunta do Frederico, tá? Que a partir do segundo semestre do ano que vem, nós começamos a ter alguma rentabilidade. E a partir de 2022, final de 2022, início de 2023, nós já devemos ter níveis de rentabilidade semelhantes ao que nós tínhamos em 19, tá? Voltando e com perspectiva de ir aumentando esta rentabilidade gradativamente, continuando a seguir o rumo de recuperação de mercado. Então, para a gente encerrar e para ficar muito claro para quem já é cotista e para quem eventualmente pretende comprar cotas do HTMX, não espere ter distribuição de rendimento no curto prazo.
mas uma possibilidade de valorização da cota à medida que os rendimentos voltarem a ser distribuídos, e isso é lá para meio do ano que vem, mais ou menos. Tipicamente lá para meio do ano que vem. Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, hoje numa cota a R$125, R$125 nós estamos abaixo do patrimonial. Por patrimonial é 150. Né? Evidentemente, dizer que a pandemia não afetou o valor desses ativos é mentira. Lógico que teve algum impacto. Tá? Então, a gente entende, por exemplo, quando você pega o mercado secundário, tá? O mercado de revenda dos condotéis, ele já está trabalhando com uma desvalorização de 20%. Mas isto é, digamos, preço do mercado secundário. E preço não necessariamente é valor. Certo, né? certo. Quando você calcula um pouquinho mais o valor intrínseco dessas unidades, quando você calcula o valor presente do fluxo de caixa futuro dessas unidades, a nossa conclusão, a gente fez essa análise agora, a nossa conclusão é que o valor intrínseco das unidades ainda é 30% superior ao antigo valor patrimonial. Então, a gente está numa situação muito confortável e tem uma perspectiva de valorização interessante. Talvez possa entender assim que o que está acontecendo de negócio agora no mercado hoteleiro, se eu tenho uma unidade vendo para você, a esse preço seria um preço de venda forçada, vamos dizer assim, eu preciso vender, por isso que eu estou vendendo. Tem gente que está vendendo por uma questão de liquidez, tem gente que está vendendo porque precisa de dinheiro, é uma venda forçada. Agora, analisando o ativo, o quanto ele tem a gerar de renda numa situação mais normal e tal, ele deveria valer até mais do que está no patrimonial. Quer dizer, esse é a gente usa muito essa história de value investing, né? Sim. E no value investing, na verdade, o que a gente sabe fazer direito, tá? ou acha que sabe, pelo menos, né? É calcular o valor intrínseco dos ativos hoteleiros. Isso é o que a gente sabe. E o valor intrínseco dos ativos do Maxinvest, a gente fez esse cálculo ativo por ativo. Fez conta empreendimento por empreendimento, e a média dava 30% superior ao patrimonial redondo. Tá? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a média é 30% superior ao patrimonial. Bom, Diogo, agora sim, nosso tempo está chegando ao fim. É sempre um prazer falar com você. É impressionante o quanto de informação, quanto a gente aprende batendo esse papo aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Imagina, Arthur, eu que agradeço, e o prazer é meu. Tá? Eu quero confessar que o novo formato do teu programa ficou muito interessante. Eu gostei muito do início com as perguntas, porque eu também aprendi muito. Muitas eram perguntas que eu iria fazer, e o programa está espetacular. Obrigado. Parabéns, tá? E muitíssimo obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar esclarecendo para todo mundo, especificamente para os cotistas do Maxinvest, como é que é esta situação que nós estamos passando agora. Tenho certeza, é uma rasteira, mas tenho certeza que você já passou por outras e logo está Nunca operando. Deste tamanho. Nunca desse tamanho. Nunca desse tamanho, mas já passei por vários. Obrigado, viu? Parabéns, obrigado. Obrigado, Arthur. Para você, agora pensa no seu sextou feriado, né? Agora vai tomar seu vinho, sua cerveja, vai pensar num hotel de lazer, vai relaxar, mas na sexta que vem a gente está aqui 15 horas ou no seu melhor horário. Essa é a graça da internet, você assiste quando quiser. Obrigado pela companhia, um grande abraço e um excelente final de semana.